E aí, pessoal, tudo bom? Como vai? E hoje estamos aqui com um comandante de aviação internacional. É um papo bem legal. Roda a vinheta aí. Ah, legal, legal. Voltamos aqui então com o comandante Carlos Alberto dos Santos Pereira, é isso? É isso mesmo. Ei, Laia. Já faz muito tempo. Pai do Carlos e da Paula, da Ana Paula. Exatamente. Legal, esposo da Eliette. Exatamente. Né? Legal, Carlos. Chamo de Carlos ou de comandante? Carlos é melhor, né? O meu nome é Carlos, meu primeiro nome não é comandante. Não, então tá certo. Escuta, e como é que foi tua infância? Como é que você chegou a essa questão da aviação? Como é que foi tudo isso? Eu desde sempre, desde a minha infância, eu sempre quis ser piloto de avião, né? E eu já sabia que não havia possibilidade de entrar na Força Aérea por problemas de visão, né? Aí quando eu tinha os meus 11 anos de idade, né, eu tive a oportunidade de ir até Portugal, né? Minha família é portuguesa. E foi em 3 aviões, 4 aviões, né, em escalas. Seus pais são portugueses? Meus pais são portugueses. Ah, então você tem dupla cidadania. Tem dupla cidadania. O meu legal. Pai hoje está com 99 anos. A minha mãe está com 84. Que legal. São vivos ainda, né? E eu tive essa oportunidade. Quando eu era moleque, fui lá conhecer a minha família, os meus avós maternos e paternos, né? Aí voltei para o Brasil e fiquei sempre com aquela ideia de tentar arrumar alguma coisa, arrumar algo na aviação, né? Mas nunca eu via um meio de encontrar. Aí eu trabalhei como funcionário público em São Paulo. Em que área? Eu trabalhava em cartório. Cartório de registro de imóveis. Legal. Né? E ali eu fiz o primeiro ano de matemática, né? Na universidade ali na região de Santo André, né? Coincidentemente, achei um colega que estava fazendo o curso de piloto privado. Isso foi em 83, talvez. 83, por aí. E em seguida, comecei a fazer uma série de perguntas e tal. E já me interessou bastante, né? E eu não fui muito bem na área de matemática, né? Eu não estava muito interessado, eu não sabia o que fazer. E no final desse ano eu lembro que eu voltei a Portugal novamente, né? Chegando lá, eu já estava cansado do nosso trabalho, né? Do que eu fazia. E aí fui a Portugal e eu já pus uma coisa na minha cabeça. Eu ia tentar algo na aviação, não sei como, né? Ou então eu iria voltar para Portugal e ir lá e ia continuar minha vida. Era essa eu estava decidido em relação a isso. Essa época você não era casado ainda? Não. Isso foi em 83. Eu casei em 94. Isso foi em 83, talvez. Não, foi por aí, mais ou menos. Voltei para o Brasil, né? Aí, coincidentemente, naquela época tinha um programa de televisão que falava sobre profissões. E naquele final de semana ia falar exatamente sobre aviação, né? Como eu sou da Zona Norte de São Paulo, né, aquilo me interessou bastante. Já fui logo ali no Campo de Marte, fui ali no Aeroclube, tomei informações, né, que já logo trabalhar na aviação. Mas você vê como que são as coisas. E a aviação é como se fosse tirar uma carteira de habilitação para automóvel, né? Você começa como um amador, depois vai tirar para uma carteira profissional. Aí você vai aumentando a sua graduação, né? Até trabalhar com caminhões ou veículos de cargas perigosas. É a mesma coisa, praticamente, assim, grosseiramente falando. E para mim isso foi sempre uma série de coincidências, né? Porque eu não conseguia... eu vi que era muito caro para entrar na aviação, pagar as horas. Fui para o litoral paulista, onde lá esse meu colega fazia as horas bem mais acessíveis, porém longe de casa. E acabei decidindo de fazer o curso teórico em São Paulo, né? Coincidentemente, exatamente na semana seguinte. Isso foi num sábado, na segunda-feira já começava o curso. Aí eu fiz o curso, né? Teórico. Curso teórico. E demorei algum tempinho para começar a fazer as minhas horas voadas, né? As horas de voo reais, né?
Eu lembro que eu fiz... Naquela época não tinha simulador. Não. Não, o simulador existia, mas não para essa situação, né? Entendi. Não para essa situação. Existia um simulador para você fazer voo por instrumentos, né? Para você não ficar... um voo que você não precisa de ficar olhando para o chão para você voar. Você tem que voar só por instrumentos que estão no seu avião. E... Mas foi uma série de coincidências. Eu precisava de ter uma régua de cálculo, né, que chamava-se um computador de voo. Naquela época, para mim, aquilo era caríssimo. Eu paguei aquilo ali em 4, 5 vezes para poder... Era uma régua de cálculo apenas, né? Mas era imprescindível para o estudo, né? Aí depois, passou 1 mês, 2 meses talvez, eu fiz minha primeira hora de voo. E nessa primeira hora de voo tinha muita gente, muito piloto, aluno para voar. Né? Aí eu dividi o avião com o instrutor e com mais outro aluno, né? Aí o meu primeiro pouso foi no interior de São Paulo, a região de Bragança Paulista, né? Aí eu vi que estava muito caro para continuar ali aqui em São Paulo e comecei a procurar onde fazer mais, dar continuidade da carreira, né? E acabei optando para ir para Bragança novamente. E foi lá que eu me brevetei. E depois, eu lembro que no Aeroclube não tinha muitos recursos como tem nos dias de hoje. Então eu fui obrigado a me transferir para São Paulo e dar continuidade. Então em São Paulo lá eu tirei meu piloto privado, em São Paulo eu tirei meu piloto comercial, e vou para instrumentos e vou de multimotores. Isso são cursos, são graduações, especializações. Exatamente. E à medida que você vai fazendo as horas de voo, ou seja... Você hoje tira em torno de 60 a 70 horas aproximadamente, você consegue tirar a carteira de piloto privado, que é uma carteira como se fosse a nossa licença de amador. Você pode dirigir, mas você não pode ganhar, não pode ter recurso, você não pode ter um ganho financeiro, né? Aí você continua fazendo as suas horas de voo até tirar a carteira de piloto comercial. E vai voando, vai voando. Aí você chega uma hora que você vai poder atingir uma certa número de horas. Você vai poder ir atrás de tentar voar um bimotor, que seria a carteira de voo de multimotores, né? E vai continuando, até você achar algum trabalho, né? E essa foi minha vida. Eu lembro que eu tinha acabado de tirar minha carteira de voo por instrumentos, que chama-se IFR, né? Em inglês, né? Que é regras de voo por instrumento. E eu... coordenei com os meus colegas, 2 colegas meus, que eu ia sair do Campo de Marte, ia para o aeroporto de Congonhas, e lá nós íamos fazer um voo noturno, sair de Congonhas, fazer um voo noturno por São José dos Campos, Campinas, né? E isso foi no mês de maio, porque eu lembro que o tempo estava muito gostoso, bem agradável, mas estava chegando uma frente fria, né? Fomos para São José dos Campos, fomos para Campinas. Mas nesse meu primeiro pouso sozinho, né, no aeroporto de Congonhas, eu parei exatamente ao lado no hangar onde eu iria voar futuramente como um funcionário, né? Era um avião grande, né? Era um avião turbo-hélice, né? Não era a gasolina, ele era a querosene, né? Com turbina. É a hélice, mas tem uma turbina dentro, né? É um avião de luxo, avião executivo, avião particular, né? Para 7, 8 pessoas talvez, né? E fui continuando fazendo as minhas horas, calhei de voar exatamente esse avião, né? É uma coisa muito interessante, né? Assim, para mim a minha vida sempre foi uma série de coincidências, né? Aí nessa empresa eu voei 6 meses e a gente, quando não tem ninguém para orientar, fiquei iludido com a outra proposta de trabalho, um avião melhor, né? E quebrei a cara, não me adaptei, fiquei 1 ano desempregado e depois voltei novamente para essa empresa. O dono da empresa me chamou novamente para se eu não queria voltar com ele. E nesse ponto eu vou mais 4 anos. Esse negócio, só pontuando essa questão dos aviões pequenos, eu tive uma vez lá no Mato Grosso, tal, e não sei o quê, e lá tem muito negócio de colheita, tal. E um dos caras lá estava me falando o seguinte, que existia muita vacância de vaga de piloto
de aviões pequenos que pairavam assim, passavam rasantes em cima da plantação para jogar veneno, agrotóxico. Avião agrícola. Mas caía demais. Ele falou, de repente você pega um toco de árvore lá e acaba. Por isso que o salário é bom, porque tem que compensar, porque é muito perigoso. Eu acredito que nos dias de hoje as condições de voo, né, uma aviação agrícola são bem melhores. Mas nos anos 80, anos 90... ainda tinha a personagem do Bandeirinha. O que era Bandeirinha? Eram pessoas, né? Eram funcionários que ficavam com uma bandeirinha, né? E o piloto vinha com um avião agrícola, então ele vinha fazendo uma linha de um bandeirinha para o outro, então era para sinalizar onde terminava a lavoura e onde o piloto deveria retornar para fazer uma outra passagem numa outra área. Caramba! E isso hoje já não existe, mas hoje em dia é em cima de GPS, você vê a tecnologia, em cima de GPS. O próprio GPS, você seleciona as coordenadas, ele já te dá um alinhamento de onde você deve passar e onde você vai fazer a curva para dar uma segunda passagem. É interessante. E também o problema de defensivos agrícolas, que nos tempos anteriores o perigo de você vir a ser contaminado pelos esses defensivos é muito alto. Hoje em dia, os cuidados são outros também, né? Mas é uma aviação muito legal. Ainda hoje existem escolas para preparação de pilotos de aviação agrícola. É algo importante, né? Mas eu acredito que a sensação que eu tenho é de que o piloto agrícola vai ser substituído por drones, né? Hoje em dia com essa tecnologia que temos enfrentado, é muito mais seguro, né? E se der algum problema, não morre ninguém, né? Pois é. Porque a sua profissão é uma profissão que teoricamente não pode errar, né? Porque, se você... Ou errar, você erra menos, inclusive. Né? E puxa, porque é muito perigoso o erro, né? O erro é fatal para você e para um monte de gente. Sim. Você tem que pensar uma série de situações, de condições, de visões, né? Cenários que você pode enfrentar, né? Como você iniciou, eu faço voos internacionais, você... tem que pensar em uma série de fatores que, como a jornada é muito longa, você corre o risco de ter um passageiro que passa mal, tem um mal súbito, necessita de emergência médica, aí às vezes você tá sobre o oceano, você não tem para onde prosseguir. Eu dei uma pesquisada aqui, mas peraí, deixa eu pegar uma água pra gente e a gente continua. Vai lá. Bom, vamos lá, voltando aqui falando, para você chegar a ser um piloto comercial internacional, o caminho é longo e muito penoso, longo, né? Muito longo. Porque a gente vê assim, falar, olha, mas assim, são muitos que também estão no mercado competindo, verdade, né? É o que eu até brinco, né? Existe um ditado, né? uma passagemzinha, né? Que o pessoal muitas vezes vê só as pingas que eu bebo, né? Não vê os tombos que eu dou, né? É verdade. Assim você é natural de São Paulo, não? Sou São Paulo, capital. Mas tem sítio no interior também. Eu tenho uma casa de campo no interior de São Paulo, né? E eu gosto demais do interior de São Paulo. Eu gosto demais de interior, né? Eu aprendi a gostar de interior por causa desse meu primeiro trabalho, que eu trabalho como fazendeiro. Então eu vou para o interior de São Paulo, para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais. Então eu tive o prazer de conviver com muita gente simples, né? E muito boa de coração. É fantástico, né? E depois de vez em quando eu não me incomodo de chamar de porta, porteira, portão. Normal, né? Normal. Escuta, você estava falando dos incidentes e tal. Eu dei uma pesquisada aqui no monte de situações aqui. O comandante, ele pode dar voz de prisão. Pode. De acordo com a nossa Constituição, com o nosso Código Brasileiro do Ar, ele pode dar voz de prisão, depende da situação. Né? Caramba, e você estava me falando inclusive, né, quando há nascimentos, falecimentos a bordo,
nós temos que colocar isso no nosso livro de bordo e é assinado. E, então isso vira um documento oficial. E você também pode fazer um testamento, se a pessoa tiver... Sim, se houver necessidade. Para falar a verdade, isso nunca aconteceu comigo, de testamento ou de um nascimento. Infelizmente, falecimento já tive. Mas... se houvesse necessidade, sim, claro. Então, a gente pode fazer também. E normalmente esses falecimentos, assim, claro, um percentual grande deles acontece por mal súbito ou já é uma situação que a pessoa está viajando já debilitada? Existem ambas, né? Ambas situações. Uma delas, eu lembro que eu voltando dos Estados Unidos para o Brasil, no meio do caminho, uma passageira que já estava praticamente em fase terminal, né? Nós fomos obrigados a pousar no meio do caminho, já em território brasileiro, né, para ela ter que desembarcar junto com o marido, né, que ela estava já realmente em fase terminal. Né, e desembarcou e depois nós demos continuidade à nossa viagem. E uma outra, infelizmente, aconteceu durante o nosso voo, indo para a Europa. Né, nós tínhamos acabado de trocar de tripulação, ou seja, quando nós vamos para um voo muito longo, então nós dividimos o voo por duas tripulações, ou seja, um comandante e um primeiro oficial, que é o copiloto. Né? Então, a primeira turma, a primeira equipe, a primeira dupla tinha acabado de descansar. Aí nós tínhamos um passageiro que já tinha uma certa idade, tinha histórico de problemas de coração e ele acabou tendo um infarto. E descansar onde? Tem igual uma cabininha igual caminhão, sabe? Já viu cabine de caminhão? Sim. Né? Você tem um atrás, assim? Tem. Esses aviões, para voos mais longos, tem uma área determinada para a gente poder descansar. Tanto o piloto como os comissários. Eu também dei uma lida que, assim, claro que eu busquei nos buscadores aí da internet, deve ter um monte de coisa que eu li que é bobeira, né? Mas que os comissários tal tem que falar com os pilotos a cada 40 minutos e à noite a cada 20 minutos. Exatamente, né? Exatamente. É que isso aí é para evitar, como a noite é longa, né? Quando a jornada é muito longa. E monótono, né? Porque à noite, imagino dentro da cabine, você vê um troço preto na frente. Não vê mais nada. Não. Pelo contrário. Se você está uma noite de céu claro, céu escuro, como de noite é escuro, né? Não é claro, né? Sim. Nessa época do ano, mês de inverno no hemisfério sul, e na altura que nós estamos voando, quando tem poucas formações, poucas nuvens, né, é algo fantástico. Por exemplo, essa viagem que eu fiz recentemente, tem uma lua atrás de você, iluminando toda a sua viagem. Você tem o prazer de poder olhar as estrelas. Você vê mas pela altitude satélites. Que você está, embaixo não vê nada. Não, você não vê nada. Mesmo porque também grande parte da viagem é em cima do oceano, então não tem muita coisa para você ver. Nossa Senhora. Mas quando você está sobre a terra, você consegue ver distância de 100, 200 quilômetros de distância à sua frente, você vê as luzes das cidades, né? Muito legal, muito bacana. Caramba, e outra coisa também bacana que eu li aí, o piloto, o comandante, cada um tem uma comida por conta de segurança, né? Exatamente. Você não pode comer a mesma comida do seu copiloto, ou vice-versa. Exatamente, porque vai que uma das comidas não cai bem, não pode balear os dois, né? Exatamente, por questões de segurança, evita-se que os dois consumam o mesmo tipo de alimento. Né? Tanto é que existe uma alimentação reservada apenas para o comandante. Né? Ele pode dar o direito de não querer essa alimentação. Ele pode pegar uma outra alimentação, mas existe uma alimentação reservada só para ele, né? Em especial para ele, né? Por questões de segurança, evidentemente, né? Caramba, cada coisa, né? E a gente estava falando aí do combustível, né? Também deu uma lida aí, uma viagem, sei lá, de São Paulo a Paris, 90 toneladas. Por aí. De combustível? De combustível. Caramba, é um prédio. Daí para mais, né? Porque você tem que analisar, você vai ter que pensar. O avião já é pesado, então você precisa de muita energia. A energia que vai ser o combustível. Por isso que voa muito alto, porque daí o atrito é menor. E normalmente esses voos, né, de voos longos, né, você decola da sua origem, claro, à noite. Por quê? À noite a temperatura está mais baixa, então você vai poder usar
menos pista para decolar. Então, se você vai usar menos pista, então você pode otimizar, você pode colocar mais peso, mais passageiros, mais carga, né? Para usar aquele mesmo extensão de pista que você usaria durante o dia, né? Então, grande parte dos voos internacionais, eles saem normalmente durante a noite. Por conta da decolagem. Por conta da decolagem. Mas escuta, aí eu lhe pergunto, a conta fecha para a companhia? Porque eu não imagino quanto, financeiramente falando, quanto sejam 90 toneladas de combustível. Mas que o avião lá, sei lá, você tem 300 passageiros. Por mais que cada um esteja pagando uma fortuna... Mas essa conta de 90 toneladas que você está dando como exemplo, você tem que pensar que existe uma regra que você tem que ter combustível para você sair de onde você está, né, a sua origem, né? Você tem que ter uma reserva que no meio do caminho acontece alguma coisa, você é obrigado a ir para um outro lugar. E então nesse meio ponto, nesse ponto que é calculado, né, que tem uma equipe de solo que faz esses cálculos, né, que chamamos de despachantes operacionais de voo, os DOVs. Então, nesse ponto, nós chamamos de reclearance, ou seja, é um ponto onde você tem que estar com um combustível X. Se você tiver abaixo daquela quantidade de combustível, você tem que ir para um aeroporto alternado para poder pousar, completar o combustível para ir para o seu destino final, né? Mas, enfim, você tem que ter combustível para você ir até o seu destino. Aí você tem que ter o combustível para ir desse ponto do seu destino para a alternativa, que às vezes é 1 hora de viagem, mais ou menos, e é mais combustível que está Mas usando. Então, e a companhia consegue ter lucro ainda? Acredito que sim, né? Pelo número de passageiros, né, que você tem. Normalmente um voo internacional você vai levar pelo menos 250 passageiros. Mas escuta, são 90 toneladas, 100 toneladas. Mas você tem que pensar que não são só os passageiros, também tem a carga, né? A carga não é o peso, não é a quantidade, é a qualidade da carga que você está transportando, né? E isso aí a empresa ela também está ganhando em relação ao peso, né? Nessa época agora de pandemia, muitas empresas aéreas, empresas que faziam apenas voos de passageiros, elas tiveram que se reinventar e começar a fazer voos de carga. Então, ao invés de você transportar passageiros, você transportava carga, né? A oferta de voos de carga, a oferta de solicitações de carga, né? de encomendas, aumentou consideravelmente nessa época de pandemia. Porque todo mundo despachava tudo, ou comprava tudo. E vamos voltar novamente ao caso dos 250 passageiros. Desses 250 passageiros, muitos deles, eles têm classe executiva, então você vai pagar um pouco mais pela passagem, para ter um atendimento diferenciado, né? E tem as passagens, né, da classe econômica, né, que você às vezes você não paga à vista, se você vai pagar em 10, 12 vezes, né? Então tem todas as facilidades, né? Tem empresas também que são empresas de baixo custo, né, que você cobra uma tarifa muito baixa, né, da passagem, porém você não pode transportar carga no porão. Se você levar uma bagagem a mais no porão, você vai pagar uma taxa. Se você carregar uma mala a mais junto com você, você paga mais uma taxinha, né? Você diminui o número de produtos que você pode oferecer durante a viagem, né? Algumas companhias cobram hoje em dia, né? Tem a maquininha, né? Cobra. É impressionante, né? O que você não pode cobrar é a água, né? Que isso aí é uma norma internacional. Você tem que ter pelo menos água para os passageiros de tripulação, né? Pelo menos isso você tem que ter para hidratar. Mas voos curtos de 1 a 2 horas, se quiser um snackzinho, alguma coisa, você tem que pagar. Tem que pagar, é verdade. Tem que pagar, né? Escuta, e aqueles rastros assim, é vapor d'água, né? Aquilo ali, o que acontece? O avião, esses aviões grandes, a jatos, eles vão a faixa de 10 mil metros, ou 10 km de altura, 11 km de altura, né? E nessa altura, nessa faixa, a temperatura do ar ela é muito fria, uma faixa de 30 graus negativos aproximadamente. Então o ar é muito frio. Então, o avião, à medida que ele passa, ele recebe esse ar gelado, né? Ele vai passar por uma área quente do motor.
e vai sair com um escapamento. Esse escapamento, né, sai com ar quente, então a mistura desse ar quente com ar frio pesado, acaba fazendo essa fumaça. Falando em coisa pesada, em frio e tal, tem um colega meu, Wilson, os 2 filhos dele se formaram no ITA. E um era engenheiro e o outro era piloto de teste. Eu falei, mas como piloto de teste? Eu falei, que desgraça é essa? E aí uma vez ele estava voando, claro, não estava em São Paulo, a gente estava num churrasco no final de semana e a esposa dele falou, não, eles voam assim a altitudes absurdamente maiores do que recomendado, desligam o motor lá em cima e desce. Isso aí. E eu falei, caramba, mas se der errado, acabou tudo. Não, mas isso tem toda uma segurança por trás de tudo isso. Olha, vou te uma coisa é você testar um ventilador, outra coisa é você testar um avião. Você vê, por exemplo, teste de motores, por exemplo, né? Hoje em dia, vamos supor, tem empresas fabricantes de grandes aviões, né? Elas vão produzir um motor diferente. Então, o que eles vão colocar? Eles podem colocar esse motor grande numa posição do avião, né? Um avião de 4 motores, um quadrireator. Então ele tira um dos motores, coloca esse motor grande, né? Aí ele vai fazendo teste com a resistência desse motor, né? E com os sistemas a mesma coisa, sistema de pressurização, os pilotos eles vão ter que andar com máscara de oxigênio, né? Para evitar qualquer tipo de situação de emergência, né? De repente, depende da situação, você pode até ter uma situação onde você pode fazer até abandonar o avião por paraquedas de repente, né? Tudo isso é possível, mas então, existe muitos sistemas de redundância nisso aí. Essa despressurização aí da cabine, sei lá, eu imagino que seja raríssimo, mas sei lá, quebra uma janela lá. Porque eu tenho a impressão que nem de vidro né? É um plástico. É um plástico, né? Plástico, E aí, quanto tempo dura o ar? Isso depende com a máscara, tal? Isso depende muito do avião, né? Mas já em torno de 15 a 20 minutos aproximadamente. Que você tem a condição. Mas aí, por exemplo, você está em cima do oceano ali. Em 15 minutos você não vai ver nada. Não, mas por você estar no oceano, né, você não tem nenhum obstáculo. Então você vai descer para uma altitude de 3 mil metros mais ou menos, que é uma altitude que você consegue vai poder consegue respirar. Né? Isso já está previsto também nos 90 mil quilos que você tem de combustível. Que coisa. Você me contou uma vez uma história, eu não sei se eu me lembro exatamente dessa história, mas na época que serviam-se bebidas dentro do avião, que o passageiro bêbado tal, você teve que fazer um pouso porque ele estava causando problemas, e aí você tem que jogar combustível fora para pousar. Exatamente. Por quê? Porque o peso que você decola, né, não é o mesmo que você pode pousar. Por causa de questões estruturais. Apesar que nós tivemos uma situação há alguns anos atrás que isso aconteceu. Mas por questões de segurança, porque se você pousar o avião muito pesado, acima de um valor que a fabricante te fornece, você pode dar problema de estrutural nos amortecedores, pode dar um problema estrutural nas asas do avião. Fica mais barato jogar a gasolina fora do que consertar um troço desse. Isso é uma situação que não digo que acontece corriqueiramente. Mas como é que aconteceu? Isso era essa história mesmo? Era mais ou menos isso aí. Conta essa história aí pra gente. Foi basicamente isso. Como nós tínhamos um passageiro que estava incomodando os demais passageiros, né? E ele foi alertado. Aliás, era uma passageira. Ela foi alertada. Olha, você está incomodando os demais. Não. Começou a falar palavras de baixo calão, incomodando demais. Não teve jeito. Né? Aí, mas você poderia, por exemplo, ter prendido ela. Poderia, mas não ia fazer não ia dar a mesma coisa, porque ela ia continuar com a boca, né? Falando, né? Isso é verdade. Nós temos fitas de contenção, né? Se o passageiro ele é muito agressivo. Nesse caso não era agressividade, mas falando demais. Importunando. Isso poderia provocar a ira dos demais passageiros. Né? Então, até é uma forma de preservar essa pessoa, né?
nós fomos obrigados a optar pela parar no meio do caminho, ainda no Brasil, paramos no Brasil, vindo do exterior, paramos no Brasil. Aí nós avisamos as autoridades competentes. Que é a Polícia Federal. Exatamente. Aí ela pegou o passageiro, desembarcou, nós colocamos um pouquinho de combustível para retornar para São Paulo. Puta, mas é um transtorno para todo mundo, né? Porque é um estresse que gira, que é um estresse para a tripulação, para uma situação inconveniente, para os passageiros, que às vezes tem hora marcada também para pegar uma outra viagem, outro voo para um outro destino, né, conexão. Então é um transtorno imenso, né? E você é obrigado a jogar combustível fora para fazer. E foi exatamente por esse motivo que pararam as bebidas alcoólicas nos voos? Não. As bebidas alcoólicas elas ainda tem. Ainda tem uma vez ou outra. Agora para falar a verdade, não lembro como é que está agora depois desse problema de pandemia, né? Mas até algum tempo atrás não era servido, né? Durante a pandemia não era servido nenhum tipo de bebida alcoólica. Era um suco, uma água e o snackzinho já totalmente lacrado, né? Hoje em dia eu acredito que os voos internacionais de grandes empresas aéreas para aí fora tem ainda bebida alcoólica, né? Não há nenhum problema em relação a isso, né? Porque o grande problema é que às vezes o passageiro não pensa, né? Você está aqui no chão, né? Se você tomar um copo de um gin, por exemplo, né? Você subindo, você voando a níveis de 10 mil metros, 8 mil metros, né? Esse copinho de gin que você tomou, algo significante, ele pode se transformar em 4, 5 por causa da pressurização, porque o ar que você está respirando lá em cima não é o mesmo ar que você está respirando aqui, ó, por exemplo, ao nível do mar. É como se estivesse respirando o ar de Campos do Jordão, por exemplo, né? Ou seja, aquele copo de caipirinha que você tomou no litoral, um copinho simples. Se você tomasse na altitude de Campos do Jordão, por exemplo, que é em torno de 800 metros acima do nível do mar, né? Isso poderia equivaler a 3 copos de caipirinha. Não, eu já fui, por exemplo, fui para o Chile, por exemplo, andei naqueles pedalinhos em cima do... É difícil demais de respirar, super frio e cansa. Qualquer coisinha cansa. É isso aí. Fala, caramba. Você tem mais dificuldade para você poder respirar, né? Então, os alpinistas eles fazem isso. Eles, para atingirem o topo das montanhas, né? Tipo o Himalaia, eles não sobem direto lá para 6 mil metros de altura, o que seja. Não, eles vão fazendo paragens para dar o tempo para o organismo se adaptar àquela situação até chegar no topo. Que coisa. São coisas que às vezes o passageiro, o cidadão comum, ele não pensa de jeito maneira. E muitos também, medo de voar, acabam misturando remédio com a bebida, e isso que pode vir também acatar problemas de médicos, né? De um ataque, um mal súbito, né? Passar mal, dor de cabeça. É uma situação complicada, né? Que você tem que gerenciar, né? Tanto é que é proibido você trazer bebidas alcoólicas, né, de fora, né? Você tem que ter a bebida alcoólica. E por que com a bagagem de mão a gente só pode levar líquido até 100 ml? Aí sim é por questão de segurança. Isso aí. Mas depois, o que pode acontecer? Isso depois do 11 de setembro, né? Por questão de segurança, as empresas elas optaram por limitar a quantidade de produtos líquidos, porque você na verdade você não sabe o que você está transportando ali naquele frasco, né? Já houve casos de atentados com um produto simples, né? Que parecia um sabonete líquido, e na verdade era um produto químico, né? Que podia gerar um explosivo. Eu assisto muito aquela série que passa na televisão dos aeroportos, tal, das fiscalizações. Eu sou meio apaixonado por investigação, assim, né? E, os caras trazem cada coisa em fundo falso. É verdade. E corta o coco e coloca e fecha. Haja caramba, criatividade, como é que pode, né? Haja criatividade. Puta merda. É verdade. E acidentes, vamos lá. O avião é o meio mais seguro, você mesmo sempre disse isso, né?
Mas a gente tem um monte Claro que se a gente for pôr em percentual do tanto de voo que tem, se a gente pegar eu não sei como é que chama aquele... Um mapinha que você vê quantos aviões tem lá, parece um formigueiro, né? Como é que chama aquilo lá? É um aplicativo que tem, né? Fly Radar, né? Fly Radar, né? Que ele recebe sinais, esse aplicativo ele recebe sinais via satélite, né? Porque hoje em dia, com o avanço da tecnologia, da aviação, então muitos aviões eles emitem um sinal, esse sinal é transmitido por um satélite, o satélite, então, eles recebem sinal de satélite. E eu ouvi falar que o futuro aí é um voo por tablet. Não. Pode ser. Hoje em dia nós já usamos tablets para ajudar no cálculo de performance, de combustível, de viagem, de peso para pouso, enfim, para uma série de condições. Hoje em dia nós temos um sistema parecido com esse. Escuta, e o que é melhor ou menos pior ou mais seguro? O jato ou o turbohélice? Todos são excepcionalmente seguros, todos eles. Mas por que houve essa transição então? Não, termos de velocidade, de tempo, vamos analisar, né? Se você é um fazendeiro, né, e você usa o seu avião para visitar sua fazenda como uma ferramenta de trabalho, né, às vezes é melhor, é mais barato, mais econômico, né, você usar um avião turbo-hélice, um bimotorzinho, né, porque você vai usar uma pista menor para poder sair ou para poder chegar. A infraestrutura é bem menor. O avião a jato ele exige um cuidado um pouco maior, né? Uma pista, se for possível, uma pista asfaltada, maior, né? Então, para o fazendeiro que cada espaço, cada pedaço de chão é útil para a agricultura, para a pecuária, enfim, para as suas necessidades. Então, quanto menos você usar de pista, melhor para poder usar. Eu lembro que uma vez eu voei, eu estava em Cacoal, Rondônia, voamos para, acho que Brasília, ou para Cuiabá, depois Brasília, sei lá, isso. E eram duas hélices. Mas dá uma má impressão, você fala, pô, vou entrar nesse... A impressão que dá é igual carro velho, né? Mas não é só impressão mesmo. É só impressão, porque hoje em dia tem muitos aviões turbo-hélices, mesmo aviões regionais, que tem uma aviônica, um equipamento dentro do cockpit, ali na cabine de comando, que são tão modernos até mais que muitos aviões a jato, né? É impressionante, é algo fantástico. E aquela cabine de comando que vocês ficam lá, o cockpit, ele é blindado? Por exemplo, se tiver um sequestro ao avião. É blindado. Como é que você descobre que o avião foi sequestrado, por exemplo? Nós temos os nossos meios, né? Nós temos as senhas, contra-senhas, os procedimentos. Nós temos os nossos métodos para descobrir como é que está, está acontecendo alguma coisa de anormal durante a viagem. Nós temos nossos métodos. Entendi. Né? Porque a gente imagina, você falou, pô, se mas é blindado. Tomou lá, como é que a aeromoça não... Aliás, essa blindagem da porta ou da cabine de comando, ela foi provocada por problemas de terrorismo no passado, né? Então, chegar à conclusão de que essa porta tem que ser blindada. Então, o acesso à cabine, ela é muito restrita, né? E nós temos que tomar uma série de cuidados para saber quem é que está do outro lado da porta. Nós temos meios de descobrir o que está acontecendo lá atrás. Não tinha antigamente, pelo menos a gente via nos filmes tal, eu quero visitar a cabine do comandante tal. Sim. No passado isso era possível, durante o voo isso era possível, né? Um voo de turismo, né? Passeio, mas hoje em dia, principalmente depois desse problema do 11 de setembro, isso aí ficou inevitável. O 11 de setembro foi um marco, então, na aviação, né? Foi. Infelizmente foi. Na área de segurança, infelizmente, porque é prazeroso você mostrar o nosso escritório no céu, né? Para o passageiro, para uma criança que sonha algum dia atingir isso. É fantástico. Mas, por questões de segurança, isso já ficou limitado. Mas a cabine de comando... dependendo da situação, durante o avião, no momento que o avião está no chão, não há problema nenhum, né? A criança quer conhecer a cabine, ver como que é, aquilo tudo ali, né? É muito legal, é gratificante.
gratificante, né? Caramba. E de repente se ali você pode estar alimentando o sonho de uma criança de dar continuidade à carreira. Não, porque é um troço surreal, não é um negócio que você vê todo dia, né? Ah, sim. Primeiro claro, que você não viaja todo dia, né? Por sim, mais. Pô, você vê Nossa Senhora, você fica. O cara não quer outra coisa na vida. É verdade. Escuta, e aí eu pesquisei alguns. O nosso país é o quarto mais seguro do mundo em questão de aeroportos e acidentes e. Eu não sei. Não sei se quarto, mas. Eu não sei também exatamente. Eu não sei a classificação, mas o nosso sistema de segurança, de vigilância, ele é considerado um dos melhores do mundo, inclusive. Assim, isso não tem dúvida. Se você andar por alguns países, por exemplo, do continente africano, do continente asiático, você vai ver que aqui nós temos um sistema de vigilância, de monitoramento. Muito bom mesmo. E ponto cego. Eu lembro que eu tinha um amigo que era controlador, ele era de torre, assim, aqui do Pama e tal. Sim. E ele comentava que alguns lugares tem pontos cegos, né? Não sei se ainda hoje tem, porque isso aí eu tô falando de uma conversa de 10 anos atrás. Mas nós temos alguns meios de você, nesses momentos que você talvez venha a perder contato entre com o controle, né? Você pode tentar utilizar frequências alternativas, frequências de emergência. Essa frequência de emergência é uma obrigação praticamente de todos os pilotos quando estão trabalhando, estão em voo, né? Ficar na escuta, né? Que às vezes é um sinal de um pedido de socorro, um pedido de urgência, né? Então, através dessa frequência, então nós temos condições de saber se tem alguém com algum problema de comunicação. Nós temos sistemas no avião também que, se você confirmar, saber que você realmente está com problema de comunicação, você tem um sistema que te coloca um código e o controle já sabe que você está com problema de comunicação, e ele já sabe, ou vai tentar separar os aviões que estão no seu caminho ou no seu entorno também, né? Existem várias possibilidades. E hoje a ferramenta mais atual que nós temos é via computador. É o tipo do nosso WhatsApp, né? Que você não fala mais por voz, basicamente, né? Você usa apenas o computador. Você mandando mensagens para o controle, o que você quer fazer, onde você está, para onde você vai, qual a velocidade que você está, né? Se você vai precisar fazer algum desvio por causa de nuvem pesada que está pela frente. Como é que você sabe que a nuvem é pesada se ela não entrou ainda? Mas nós temos um radar, né? O radar meteorológico no avião, né? E ele te cobre até em torno de 500 quilômetros de distância, mais ou menos, né? É claro que uma definição melhor, boa dele mesmo, você vai conseguir em torno de 70 km de distância. Então, porque nós estamos voando a 700 km por hora, sei lá. Mas você vê, principalmente durante a noite, você tem condições de ver as nuvens, analisar as nuvens, como é que elas estão pela frente, se são nuvens pesadas. Você vê raios, né, saindo das nuvens. Então, o raio derruba o avião? Olha, eu acho que não derruba, não. Ele pode dar um susto tremendo, né? Pode dar um transtorno, às vezes de um voo mais... com um pouco mais de turbulência, mas não é algo que o piloto gosta de enfrentar. O que é a turbulência? É o ar, fica girando de um lado para cima, o ar fica em movimento. E aí você entra ali naquele meio. Exatamente. Às vezes o ar em movimento, o ar está subindo, o ar está descendo, né? E essas nuvens muito pesadas, né? Elas têm essa variação de ar subindo e descendo, é muito grande, e dentro dessas nuvens muito pesadas existe a fabricação de gelo, de neve, né? Então é isso que acaba danificando o avião. Mas o raio dificilmente ele vai atingir, porque você tem que ter um fio terra, na realidade, né? E nós não temos contato com a terra. Então o raio ele vai fazer, ele vai passar por uma parte do avião, e tem uns cabinhos, né? Como se fossem uns fios de cabo de aço, né? Que na ponta das asas, nas pontas do avião, asas, o estabilizador traseiro, né? Que por onde ele entrar, ele vai ser por um desses pontos. Então ele pode deixar uma marquinha, um pontinho queimado, né? Pode ser que venha danificar uma antena, mas para essa situação o avião ele tem uma série de redundâncias, uma série de equipamentos por redundância. Se você perder um, você tem outro
para poder te auxiliar num voo seguro. Caramba, então é seguro de tudo Seguro, mesmo? Nossa Senhora. É seguro. É muito seguro, não tem dúvida. E eu vi lá que talvez os 4 aeroportos mais perigosos aqui do nosso país é Bahia, Ilhéus, né, o Santos Dumont no Rio, Congonhas aqui em São Paulo e o de Vitória. Os aeroportos perigosos, eles são basicamente por questões meteorológicas, às vezes é o problema do piso. O de Santos Dumont não acredito muito não, apesar da pista ser muito curta, né, mas o material que é empregado na construção da pista, né, ela te dá uma frenagem muito maior do que num aeroporto grande, né? Tem um composto que mistura com o asfalto da pista, que é bem emborrachado. Então, essa borracha... Fica poroso. Ela te ajuda para segurar o avião, né? E tem uns rachadinhos, né? Umas ranhuras para a água ela entrar ali e ela sair o mais rápido possível. Então, você não corre risco de ter poças de água no aquaplanagem e tal. Exatamente. E eu também dei uma olhada que quando tem a chuva muito forte, assim, o impacto tem que ser um pouco maior, que é para... Aquaplanagem? Para que o avião não corra esse risco de aquaplanagem. Exatamente, é isso mesmo, né? Você, durante o dia é fácil você identificar, porque você vê um espelhamento na pista, né? Quando chove e a água tem água sobre a pista. Então, nessas condições, você tem que analisar como vai ser a sua aproximação, como vai ser o seu pouso. Então, por mais que o piloto ele seja muito vaidoso de tentar fazer aquele pouso macio, tranquilo, né? Que é mais seguro, que o passageiro chega até bater palmas, né? Mas você tem que pensar na segurança. Então, às vezes você vem um pouco mais brusco, né? Por quê? O que é a aquaplanagem? A aquaplanagem, o que é? O pneu do avião, ele não atinge o solo, a superfície, né? Ele fica numa camadinha bem fininha de água que tem por cima da pista, né? Então, aquele atrito do pneu com aquela água, ele pode provocar até um aquecimento do pneu, né? Como se o avião estivesse lixando o pneu, né? Interessante. Nossa. Né? Então, você tem que vir para quebrar essa camada o mais rápido possível, né? Muito legal. Que a estatística diz aí que o grande perigo são nos 3 primeiros minutos depois que decola e nos 8 antes de aterrissar, é isso? Esses são os momentos perigosos. Não, os momentos criticamente são antes do pouso e durante a decolagem, né? Mas por que antes do pouso? Se ele está no ar, pô. Mas tem uma série de fatores. Vamos analisar. Você não sabe o que você vai encontrar durante o toque da pista. Às vezes uma estrutura do trem, um pneu pode estourar também. Você não sabe quais são tudo é mecânico, né? Tem inclusive equipes que ficam entram na pista lá de quando em quando para retirar coisinha do asfalto. Nós temos um acidente, uma fatalidade que aconteceu no passado com o Concorde, inclusive, né? Que o avião ele acabou, os motores pegaram fogo e o avião acabou caindo logo em seguida, o Concorde. Isso foi por causa de detrito, né? Que a gente chama de FOD. É um detrito que o avião acho que o avião que havia pousado, se não me engano, ou o avião que decolou, não tem exatamente agora, não lembro exatamente como é que foi a situação. Ele deixou cair uma peça sobre a pista, né? Aí quando o Concorde ele decolou, ele passou por cima dessa peça, né? Essa peça ela atingiu o tanque de combustível, aí começou a vazar combustível em cima do motor e aí pegou fogo, né? Então isso pode acontecer, né? De você encontrar esse tipo de detrito, né? Mas essa situação você vai encontrar basicamente em que momento? Quando um avião pousa por uma situação de anormalidade, com problema de fluido hidráulico que está vazando, ou combustível que está vazando, isso é possível, né? Tudo mecânico. Então, nessa situação, aconteceu faz pouco tempo, um avião de uma companhia aérea, há uns meses atrás, né, durante a noite, em Guarulhos. O avião decolou e durante a decolagem passou uma anta na frente dele. Caramba! Durante a noite, né? Aí o que aconteceu? Ele tirou o avião do chão, né? Porém a roda do avião, o trem de pouso do avião, ele chegou a bater em cima da anta. Aí ele começou a ter indicação talvez de problema hidráulico, algo parecido.
ele optou por retornar para Guarulhos, que é uma pista grande, tem mais recursos, né, de bombeiros, enfim, uma série de facilidades, né, para essas situações, né? Então, o que teve que se fazer? Teve que se esperar, teve que ver o que tinha acontecido, limpar a pista, analisar o que vai ser, quais as decisões vão ser tomadas. E aí todo mundo fica taxiando, porque não para, fica fazendo espera, né? Caramba. Fica fazendo espera no voo. Mas aí nessa situação, às vezes quando o tempo é um tempo indeterminado, você não tem ideia de quanto tempo que você vai gastar, né? Certamente muitos aviões ou foram para um outro alternado, foram para uma outra cidade, aguardar novas situações, novas informações, né? No caso de Guarulhos, como nós temos 2 pistas, né? Eu acho que a outra pista ela foi usada para pouso também, né? Mas de qualquer maneira, o trânsito de veículos de um lado para o outro, isso interrompe durante algum tempo a operação. Caramba. Aí depois o avião veio para pouso, né? Depois de tá limpo, né? Mas ele estava com problema de vazamento. E você vê, né? Um bicho daquele tamanho que é o avião, um pneu, sei lá, do tamanho dessa casa aqui, e uma anta que teoricamente é um bicho de meio metro. Você não lembra do caso lá nos Estados Unidos, que o avião ele tinha acabado de decolar e pegou um bando de gansos pela frente, né? E acabou apagando os 2 motores, né? E ele acabou pousando no rio, né? Apesar que os gansos que lá existiam, os gansos selvagens, eles eram muito grandes, mas eram tantos passos que acabaram apagando os motores. Que a turbina suga. Suga. Mas ali ele chocou com toda a parte do avião, da asa, motor, né? E acabou apagando, né? Então, mas pássaros também eles acabam provocando. E balões, urubu. Balões. Aqui tem muito balão, né? Balões. Isso é uma coisa perigosíssima. Eu já fui criança, gostava de ver balão caixa, balão laranja, balão mexerica, balão cruz, acho fantástico, né? Acontece que, infelizmente, né, apareceu um maior número de aviões no ar, nas chegadas nos aeroportos de Guarulhos, Congonhas, Rio de Janeiro também, né? E os baloeiros eles começaram a fazer balões imensos, né, com aquelas bandeiras imensas, né? Isso é perigosíssimo. Mas então, mas você vê, porque é grande demais, né? Nem sempre. É porque é muito rápido também, né? Não é por isso não. Às vezes pela visibilidade. Eu lembro uma vez eu estava vindo do Rio para São Paulo de noite, né? Eu estava talvez 20 mil pés, em torno de uns 5 mil, 6 mil metros de altura. Teoricamente, um chinesinho não ia chegar nessa altura, né? Então você quer o balão era grande, né? E eu lembro que o tempo estava nublado, né? E mesmo assim consegui ver o vulto do balão passando do meu lado, muito alto, né? Infelizmente, as equipes de baloeiros, eles não pensam nas consequências do que isso pode acontecer, ou das consequências de um choque de um balão desse tamanho com um avião. Não tem ideia, né? Usam botijão de gás, usam estruturas metálicas, às vezes, para fazer a armação do balão. Não é só aquele papel... Tocha, não. aquela parafina que você usava no passado, esquece isso aí, esquece, né? E aquela bandeira imensa, né, que eles carregam, né? Então você imagina a força que tem que ter esse Mas balão. os radares pegam? Não, porque não é metálico, né? Não é metálico, né? É muito triste. Então é o balão e o piloto mesmo. A torre, você só consegue avisar depois que você viu ou que você está perto. Normalmente, quando a torre ela observa o balão, ou quando o avião, o piloto, ele avisa que tem balão, ele está vendo balão e tal, normalmente ele avisa. Então a gente tem uma informação automática, né? Quando a gente tem uma frequência de rádio, que isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil não, né? Então, que ele vai passar informações, a pista de pouso é essa, a temperatura é essa, condições da pista é assim, tem camada de nuvem ou não tem, né? E depois, como última observação, o balão. Cuidado com os balões de ar quente, tá? Infelizmente, né? Nós como na aviação, nós nos preocupamos sempre muito com a segurança, ou seja, muito do que nós temos hoje
em virtude do que aconteceu no passado, né? Então, para evitar de repetirmos os acidentes do passado, então nós tomamos certas precauções, né? E infelizmente o que eu vislumbro é que da maneira como esse pessoal que eu julgo que é irresponsável de soltar esses balões. Até porque é proibido, crime, né? Tal. Mas tem tem pessoas que têm certa influência, infelizmente, né? Mas o que eu vislumbro é que se não tomar nenhuma atitude mais séria, né, nós vamos ser obrigados a esperar que aconteça um acidente, né, que para depois tomar uma atitude muito mais séria, tipo crime inafiançável, coisa do gênero, né? Uma prisão preventiva, enfim, como realmente fosse um crime muito sério, né? E, infelizmente está indo para isso, né? Tudo que nós temos na aviação é em cima de estatística, né? Acidentes, olha, estatisticamente o aeroporto ele tem uma certa margem de segurança, está previsto acontecer um acidente após 100 mil horas, 100 mil pousos. A chance disso acontecer é real, né? E então, com um acidente com balão, é real também, né? Porque enquanto ele estiver à noite e ainda com a tocha, é uma coisa, né? Mas, a partir do momento que a tocha começa a se apagar, né, você acaba não vendo ele, principalmente durante a noite, né? Ou um objeto como esse, um balão, ele vai cair em cima de uma petrolífera, de uma petroquímica. É um perigo. É perigosíssimo, perigosíssimo, né? Então você não sabe o que pode acontecer após a queda de um balão como esse. Eu acho muito bonito, muito legal, né? Me remete à minha infância, né? Algo fantástico. Muito criativo a maneira como eles fazem esses balões, constroem esses balões. Mas o perigo é iminente, infelizmente, tá? É chato, né? O pior é que de repente alguém da família desse baloeiro que está ali ajudando a soltar o balão, que é uma festa, tal, né? Pode estar num avião e acabar sofrendo um acidente. Claro. Imagina a cabeça desse sujeito. Não, tá louco, tá louco. É muito perigoso. E isso acontece basicamente no Brasil, né? Eu não lembro de ver em alguma outra localidade, né, na Europa ou nos Estados Unidos, essa situação de balões de ar quente, balões juninos, né? E interessante que eles escolhem, né, os dias da semana, né? Que ou é uma sexta-feira à noite, um sábado de manhã, ou é um sábado à noite. Tem domingo, isso também? Tem. Final de semana são os dias, são os dias mais propícios para você soltar balão, né? Durante a semana o pessoal vai trabalhar, vai produzir os seus balões, né? Vai construir, né? E solta de final de semana. Quando o ar está calmo, está sossegado, né? Ele vai ficar mais tempo no alto, né? Mas é complicado. Às vezes no avião você não tem noção de distância, quando você deve fazer uma curva para um lado, para o outro, se você vai passar por cima, se você vai passar por baixo. Eu tinha um colega que tinha situação de helicóptero, né? Ele era piloto de helicóptero e tal. E ele contando que uma vez aqueles helicóptero pequenininho, né? Uhum. E ele falou, uma vez a gente tava voando tal, esses helicóptero Robson, né? De reportagem e tal. E ele falou, eu vi um helicóptero militar assim, ó, desse tamanho. De repente ele fez assim, passou por cima de mim. Um monstro. É isso mesmo. Eu falo, caramba, porque é muito rápido, né? É uma conta que você tem, né? Vamos supor, você está dando a 100 km por hora na estrada, tá? Se um carro passa por você, né? Ele está um pouquinho mais rápido que você, 110, 120 km por hora. Então ele vai passar devagarinho por você, né? Já quando o carro vem ao contrário, então você soma as duas velocidades. Dobrado, se ele está vindo a 100 e ele está indo a 100, são 200 km por hora. Então o choque é de 200 km por hora. Nossa senhora. É uma coisa fantástica. Pegar, espatifa tudo. 737. Grande parte dos acidentes que eu vi, que tem noticiado, que tem vídeo e tal, é tudo com 737. Por quê? Porque esse avião é um avião, ele é anterior aos aviões da Airbus, o A320, que é o avião equivalente, né?
Então ele surgiu antes. Então, Nossa, e o A320, eu lembro quando eu viajava de TAM, isso há 10 anos atrás, ainda já tinha esse A320, né? então, mas o 737 ele apareceu no final dos anos 60. Então, é um avião muito antigo, né? É um avião muito antigo. Então, E o que fizeram com os aviões da Varig? os aviões da Varig? Olha, eu acho que alguns devem estar voando na África, né? Como um cargueiro, talvez, né? Muitos acabaram virando... Qual que é a vida do avião? Quantos anos? Depende muito de Com uma boa manutenção e tal. Então, depende muito da... Porque à medida que o avião vai ficando mais velho, mais antigo, né? As revisões, elas são cada vez mais periódicas, né? Porque você tem que analisar a vida útil da célula do charuto do avião, da fuselagem do avião, né? Porque ele é feito basicamente em cima de ciclos, né? Ciclos pouso e decolagem, né? Aquilo ali trabalha demais. Então, tem que analisar tudo isso. Você vê que não pode dar erro. Ainda hoje nós temos aviões que são da época da Segunda Guerra Mundial, voando ainda aí. E muito bem, por sinal. Mas tem que passar por uma série de revisões, uma série de inspeções o tempo inteiro, né? Analisar se está tendo alguma rachadurazinha, alguma fissurazinha, vai dar para fazer um conserto, um remendo, dá, né? E esses aviões de chapa, de alumínio, eles são melhores para você fazer esse tipo de reparo, né? Entendi. Escuta, existem aviões invisíveis, né, militares aí e tal? Existem. O que leva o avião a ser invisível? A altitude que ele usa, o material que ele é construído? É material usado. É material usado. O material usado, a maneira como ele foi concebido, né? Normalmente ele tem certas arestas, tem pontinhas, né? Tem pontos, vamos dizer, tem esquinas, né? Na construção do avião, né? E isso ajuda a minimizar o reflexo no radar. Entendeu? Tá? Por exemplo, esses aviões bombardeiros, né? Atualmente, se tem bombas, né? As bombas estão na parte interna do avião, não estão mais expostas. Para não refletir. Exatamente. Né? Entendi. Entendeu? Tá? Então, da maneira como o avião é construído, né? Ele fica difícil de detectar. E também, claro, muitas vezes é por cima da altitude também. Quanto mais alto voar, melhor, né? O radar talvez não vai atingir com muita facilidade. Né? Entendi, caramba, cara. E hoje a gente tem a lei do abate, né? Sim, hoje tem a lei do abate. Se entrar o avião... Recentemente aconteceu isso, aí, né? Isso. Mas para um militar ele abater um avião, a situação tem que estar muito séria. Realmente é quando um avião está numa situação irregular, né? Porque o piloto, o militar, ele dá todas as oportunidades, ele vai falar com você uma frequência que você pode estar naquele momento, ele vai fazer uma frequência que a gente tem, que chama de frequência livre, uma frequência que todos os pilotos podem utilizar. Ele vai mostrar visualmente para você que ele está ali, que isso aí mesmo. Desce aí, né? É isso aí, exatamente. Se o sujeito ele tenta sair daquela situação, já é uma situação que ele tá Agora, recentemente ocorreu aí um abate num míssil iraniano que pegou um avião comercial, não foi? Foi. Um troço meio atrapalhado, uns 4 anos. O iraniano? Iraniano, Eu não lembro isso. Tava voando lá para aqueles lados. Não lembro disso aí não. Eu não li a respeito. Não. Eu não lembro exatamente qual que foi a questão aí, mas teve um troço assim. O que acontece se você está passando sobre um país e não tem autorização para sobrevoar essa região, né? Automaticamente, se esse avião está passando por cima desse país e sem autorização, automaticamente você está invadindo o espaço aéreo do país, né? Porque o país que nós conhecemos não é só a terra, né? Claro. Ela vai do chão até o infinito. Então, vamos supor, um voo comercial vindo da Europa, ele vai para a Argentina, tem que passar por cima do território brasileiro, ele tem que ter autorização do território da autoridade brasileira para poder sobrevoar o país, né? Algum tempo atrás houve um conflito, acho que foi no Catar, talvez, ali no Oriente Médio, né? Onde
ou foi alguma coisa do gênero. E a empresa local do Catar, ela não podia sobrevoar alguns países. Então, ela, para atingir o seu destino, ela tinha que dar uma volta tremenda. Porque senão correu o risco de ter um abate, né? Que Porque coisa. você não sabe quais são as intenções. Para aqueles lados lá tem muito terrorismo, né? Tem muito radical religioso. Infelizmente. Porra, o cara põe uma bomba no corpo e explodir. Pois é. Pô, é o top de tudo, né? né? Que se tem de loucura. A religião, o extremismo, né? É muito complicado. Em tudo quanto é ramo, o extremismo sim. Não é bom, não. Escuta, e o acidente da Lamia? Da Lamia? É. Ali é uma situação muito O triste. que aconteceu ali, caramba? Por tudo que eu tenho lido, a imprensa divulgou, né? A mídia divulgou. Basicamente, o que foi? Volta ao caso da segurança. O voo da Lamia é o negócio da Chapecoense lá e tal, né? Sim. Só para deixar o pessoal... Isso aí entra em relação normalmente à segurança, né? Então, todos nós, no meio do aeronáutico, a gente tem que preservar a segurança, né? E nós falamos que a segurança é uma série de argolas, de uma corrente. Então, se você quebrou a primeira argola, aí tem mais uma margem, até uma hora que a corrente acaba. Foi basicamente o que aconteceu com o avião da Lamia. Por quê? Já havia relatos de que o dono da empresa era um dos pilotos, né? Então ele usava o mínimo combustível possível para... Por conta de economia, não por causa de peso. Não, por questões de economia. Né? Já viu o caso de que ele chegou no aeroporto do Rio de Janeiro, ele acabou pousando, ele chegou, a hora que ele parou, ele já estava sem nenhum combustível em todos os motores, não tinha nada de combustível no avião, praticamente. Né? Mas ele conseguiu chegar, então, falou, deu certo uma vez, vou tentar mais uma. Foi tentando, foi fazendo várias vezes. Até um dia que tinha uma montanha na frente, né? Naquele dia, o que aconteceu? Né? Ele decolou acho que decolou da Bolívia, talvez. Decolou da Bolívia, né? Mas, pelo que eu tenho lido a respeito, parece que o plano de voo, ele não colocou aquele combustível que você falou no começo, que eu mencionei, você tem que ter um combustível para você tem que ir para o alternativo, para um aeroporto outro aeroporto, que não seja o de destino, por questões qualquer situação, né? Tá. O avião estava pesado, né? Sobrevoo da Amazônia é uma região ali tem sempre formações de chuva, né? Às vezes você é obrigado a ter que fazer desvios, isso leva um combustível, você gasta um combustível a mais nessa situação, né? Ele teve a oportunidade, parece, de ter que pousar no meio do caminho para abastecer. Ele não quis abastecer. Mas porque daí ele ia pagar uma fortuna, porque cada vez que o avião desce... Acho que 10 mil reais, talvez. Isso aí acho que não é uma fortuna. Ah, não é. Eu achei que era eu acho que a vida humana vale muito mais. Nossa Senhora! E calhou de naquele dia, né? A última corrente ela ter se rompido. Ele chegou acho que foi em Cochabamba, talvez. E já chegou pedindo prioridade. No seu destino, o que aconteceu? Um avião de uma empresa aérea comercial, ele também declarou emergência. Ele estava com, acho que estava com condição monomotora, ele estava com um problema qualquer lá, um problema de combustível. Então ele teve prioridade para pouso. E esse avião da Lamia, ele foi obrigado a fazer uma espera, fazer uma órbitazinha lá, né? Qualquer, né? Nesse meio tempo de fazer órbita, ele vai gastar um combustível que ele já não tinha praticamente, né? Até que o outro avião pousasse, né? Aí começa a ter os Cs, né? Que fica muito mais fácil. A gente está numa mesa, claro. A gente tá aqui na mesa conversando, fica muito mais fácil. Se ele tivesse pedido emergência naquela situação, talvez ele não tivesse, o acidente não teria ocorrido. E foi o último elo da corrente que acabou se arrebentando, né? Então, E teria alguma, vamos dizer assim, alguma punição do piloto ou da companhia, né? O piloto não, porque ele ele pode ser um funcionário qualquer, mas da companhia me dá emergência aí porque eu tenho pouco combustível. Isso seria algo punível? Não, isso é responsabilidade do comandante, não da companhia, né? A companhia ela pode te dar uma informação e você pode até contestá-la, né? Aí a autoridade do comandante que é a última, né? Ou seja,
o comandante ele vai falar, não, esse combustível para mim é insuficiente, eu preciso de mais combustível. Não, eu não vou ter o combustível que eu tenho aqui. Não é, mas a empresa pode falar, não, mas o que tem é esse. Então, aí você fica sujeito. Mas no caso desse voo especificamente, o dono da empresa estava a bordo, era o comandante do avião. Ele arriscou, né? Ele falou, meu, tô acostumado, essa rota que eu sempre faço. Pois é uma coisa assim do gênero, né? E acabou pagando com a própria vida também. Outra curiosidade também que eu tenho, dei uma pesquisada tal lá, alguns aeroportos, né? O aeroporto lá de Portugal, da Madeira. Da Madeira. Vento pra caramba, né? Você vê, você procura os aviões pousando meio de lado, vem meio... Aquilo deve dar um desespero. Já pousou lá, não? Não, na Madeira não pousei. Né? Deve dar um desespero, aquela né? pista é interessante, porque ela foi aumentada. Você não vem de frente, né? Você vem de lado, daí... Ali o aeroporto da Madeira, aquela pista ela foi aumentada a sua extensão, inclusive, porque por ser uma ilha e é uma região muito montanhosa, então parte da pista foi construída em cima de pilares. Né? Sim, é até bonito pra caramba. É bonito. E foi uma empresa brasileira que construiu aquilo ali. Ah, é? Foi uma empresa brasileira que ajudou a construir aquilo ali. Legal. Né? Em relação ao aeroporto da Ilha da Madeira, os pilotos exigem um treinamento específico para aquele aeroporto, para a operação ali. É a mesma coisa como o aeroporto do Santos Dumont, na ponte aérea Rio-São Paulo. O Santos Dumont é uma situação onde o piloto ele tem um treinamento específico para aquele aeroporto. Ou seja, não são todos os pilotos de uma empresa aérea que podem pousar ali. Né? E também nem todos os tamanhos de avião, né? Não, depende do avião. Porque aqui em Congonhas, por exemplo, aqui não pode, os grandões mesmo não por causa da maneira como a pista foi construída, o comprimento da pista. Entendi. Tem uma série de fatores. Né? No passado, nos anos 70, aviões de 180, 200 passageiros, aviões grandes, eles pousavam no aeroporto de Congonhas. Mas era uma outra época onde a pista tinha uma outra construção também. Hoje é mais seguro. Hoje é seguro, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Né? Já existe um composto também no asfalto. No asfalto também, que ajuda também na frenagem também, né? E agora, recentemente, fizeram uma extensão da pista, né? Ali pro lado da Avenida dos Bandeirantes, ou da Washington Luiz, né? Washington Luiz, Bandeirantes, que aquilo ali é uma área de emergência. É um atoleiro, né? Exatamente. Né? Eu ouvi alguma coisa assim. É isso aí. Então, se você vem do lado de Diadema, né, do Jabaquara, para pousar, e que ali a pista tem uma inclinaçãozinha, um declivezinho naquela direção. Então, se o avião, por algum motivo, ele não consegue parar, ele entra naquela pista, naquela parte ali, ele consegue parar. Esse último voo que eu fiz, recentemente, agora, 20 dias, um mês, voltando de Cuiabá, e veio por um lado, aterrissou em Congonhas. Tentou por um lado, arremeteu, aí foi pelo outro lado da pista e veio ao contrário. Isso provavelmente deve ser por causa de condições meteorológicas, vento, né? Então, provavelmente na primeira aproximação, ele encontrou um vento que estava, ao invés de segurar, né, ajudar a frear o avião, não estava empurrando. Então, e aí tem aquele negócio na asa, o reverso, né? Como é que chama aquilo lá? Aquele negócio que abaixa, assim? Aquilo é o flap, né? Flap. A parte de trás da asa, que ela começa a descer e tal, aquilo ali chama-se flap. E ele desce, e qual é a ideia? É segurar o avião no chão. Aquilo ali, por conta da aerodinâmica? Aquilo ali ele vai aumentar a área da asa. Certo. Também, né? E aquilo ali vai ajudar o avião a voar com uma velocidade mais baixa. Vai segurar mesmo. É para segurar o avião. Então, pousou, abre aquilo lá e... Não, aquilo ali já você vai aumentando a área da asa com aquilo ali, que é o flap, né? O reversor, ele fica nos motores, né? O avião pousou, abre uma lata atrás do motor, né? Aquilo ali seria o reversor do avião. Né? Agora, essa latinha que você está falando, essa lata que está atrás do avião, é o flap. Isso aí vai permitir que o avião, ele tanto abre para um lado, para a parte de trás, como para a parte da frente também. Né? Caramba, então vai aumentar a curvatura. Então vai aumentar a curvatura. Isso para que ajuda o avião a decolar. Depende da posição de flap, de slat, né? Que é a parte da frente. Que até na decolagem parece que o comandante dá uma testadinha, né? Ele sobe, desce. Tá? Ele fica testando ali. Fica testando os controles do avião.
Aquilo ali para ajudar o avião poder decolar com uma velocidade mais reduzida, né? Vamos supor, o avião, se o avião não tivesse aquilo ali, ele ia usar, vamos supor, uns 2.000 metros, 3.000 metros de comprimento de pista. Com aquilo, você vai ganhar uma sustentação, né? Efeito aerodinâmico, onde você tem condições de começar a voar uma velocidade menor. Consegue tirar o avião do chão com uma velocidade menor. Aí, à medida que o avião vai ganhando velocidade, você vai tirando aquilo ali até o avião ficar com aquela configuração limpa de novo. Porque a física é um negócio, porque, cara, um negócio daquele peso, daquele tamanho, voar. Escuta, tem um outro aeroporto também que a gente deu uma olhada aí, de Juliana, no Caribe, que é do lado da praia lá. Que o pessoal... o pessoal fica filmando. Então... Que coisa louca. Tem louco pra tudo, né? Puta merda. Nas decolagens, o vento da turbina até joga os caras. Pois é. E ainda por cima ainda tem os avisos. Olha, não fica aí que é perigoso. Vai se machucar. Nós temos um incidente no Santos Dumont, inclusive, né? Porque ali, no aeroporto de Santos Dumont, ali não do lado da Baía, na Baía da Guanabara, né? Ali tem umas rochas, né? E ali você consegue passar para o outro lado do aeroporto, né? Só que tem uma cancela. E o avião, eu lembro que o avião estava para decolar, né? Então tem que dar potência máxima ali para decolagem praticamente. E estava passando um veículo ali, um táxi, alguma coisa. Aquele vento ali jogou o táxi por meio das pedras, né? Então você imagina um avião, um Boeing, um 737, um Airbus A320, né? Que são aviões de médio porte. Você imagina lá no Caribe, aqueles aviões imensos de 4 motores, um 747, né, aviões maiores, né, mais pesados. Imagina que eles jogam de ar lá para trás. É algo fantástico, né? E isso pode machucar também, né? Pô, claro, pelo amor de Deus. E outra coisa que eu também andei vendo são as pistas com gelo, né? Tem lugares que, sei lá, lugares extremamente gelados, né? O Brasil... Não, fora do país. Eu cheguei a ver no aeroporto, não sei se eu vou a pronúncia aqui, Courchevel. Não conheço. Lá na França. Na França? Na Europa, de modo geral, neva, né? Sim. Mas existem... a pista, ela tem, como eu já falei anteriormente, ela tem um preparo na sua concepção para ajudar a drenagem da água, né? Existem caminhões que eles vão limpando a neve da pista, joga sal em cima do gelo para ele derreter o mais rápido possível, né? Então, o gelo derreteu, né? Então ele entra para aqueles canaizinhos, aquelas ranhurazinhas assim, e vai embora a água, né? Então, existem uma série de ferramentas que os aeroportos utilizam para ajudar. Não é a neve mesmo que você vai usar, você vai ter sobre a pista, né? Pode ser uma camadinha fofa, né? Agora, se for realmente gelo, aí a situação é diferente. Aí não é nem aconselhável que talvez essa camadinha fofa até ajude, né? Ajuda a segurar um pouquinho mais. Ajuda a segurar um pouquinho mais, né? Mas normalmente esses aeroportos, grandes aeroportos na Europa, mesmo nos Estados Unidos, eles têm sistemas que auxiliam, né? Que limpam as pistas para poder fazer um pouso, uma decolagem segura, né? Por mais que você veja neve nos arredores, o foco principal são as pistas, né? É impressionante, né? E os aviões também, né? Em temperaturas muito geladas, né? Os aviões, eles usam também, tem um sistema que joga uma espécie de um spray, de uma água quente com produto químico, que é para a gente fazer o de gelo, ou seja, para aquele gelo ele não ficar grudado entendi. na asa, não virar, né? Uma placa, né? Exatamente, né? Então, aí esse produto ele ajuda a derreter essa placa, né? E tem um prazo determinado desse produto estar funcionando, né? E para facilitar exatamente também na hora da decolagem, né? Da operação do avião. Que coisa. Ou seja, para ser um piloto você tem que ser uma caixinha de informações, né? Para tudo quanto é lado. Hoje um piloto que um piso assim para se atingir um piloto comercial internacional, quantas horas se precisa?
sei lá, o mínimo. Falou, ó, 100 tantas horas e o cara não consegue... Se você estiver voando um avião pequeno, né? Um avião de pequeno porte... Ah, tem essa também. Você, por exemplo, você vai daqui para a Argentina, você pode andar com um avião menorzinho, não tem problema nenhum, né? Você tem que ter o idioma do inglês. Não, né? mas tudo bem, Espanhol. mas com quantas horas o cara consegue pegar o meu... Ó, vou pegar meu aviãozinho e vou... Não tem 1.000 horas, talvez. Um aviãozinho pequeno, Não, você mas consegue. Avião comercial, grande, 300 pessoas dentro. Você vai... Sou de uma grande companhia. O comandante vai precisar de pelo menos em torno de umas 5.000 horas aproximadamente. Puta merda, 5.000 horas não é? Aproximadamente. Mais ou menos isso aí. Que coisa. Eu tô chutando isso aí. Não, entendi. Mas não, mas só pra gente ter uma ideia também. Tem que ter uma certa experiência. Porque, teoricamente, o comandante, ele foi um dia um copiloto. Então, ele já passou por algumas situações que ajudaram a sua bagagem de conhecimento para poder fazer um voo. Quando ele está como copiloto, conta como hora de voo também? Claro, não? Claro. Tá. O copiloto, o primeiro oficial, é um piloto como qualquer outro, é um comandante, né? Por que copiloto? Ele só não está lá porque o outro é mais antigo. É mais antigo. É como se fosse uma disciplina militar. Exatamente. Entendi. Por questões de regulamento. Vamos ter que ter alguém que é o responsável pelo voo. Entendi. No caso, é o comandante. Se der uma merda, é aquele lá que responde. Né? Mas existem muitos primeiros oficiais, copilotos, que têm, às vezes, mais experiência que o próprio comandante. Entendi. Mais experiência, né? Interessante isso aí. Né? Vamos supor, eu voei um avião de pequeno porte, sempre como comandante. Né? Eu tive a sorte de ser comandante de um avião maior, né? Mas o copiloto que estava ali, ele tem mais experiência do que eu, mais horas voadas naquele avião. Então, um conhecimento maior daquele avião. E cada avião que você troca, por exemplo, eu vou vamos colocar aí do 737. Eu estou saindo do 737 para o A320. Eu preciso de um curso específico para aquele avião. Precisa, porque são filosofias diferentes. Ah, entendi. Entendeu? Porque eu acho que a mentalidade que você tem, inclusive a que eu tinha, é assim, igual carro, né? Eu tenho a CNH, então eu posso dirigir tanto o Gol quanto o Uno, sei lá. Mas não é. Não. Você tem que... são aviões distintos, né? A operação pode ser parecida, né? Um avião da ponte aérea, por exemplo. Voar é igual, porém mas a máquina é diferente. São diferentes, a concepção é diferente, né? De construção do painel, construção do avião de modo geral, né? Para você, uma situação de anormalidade, um avião você vai tomar uma ação, no outro modelo você vai tomar uma ação diferente. Caramba. Também velocidades, né? O que você vai operar, vamos supor, o 737 que você acabou de dizer, né? Ele tem um manche, né? Então, você, como aquele meio volante que você tem ali, né? Sim. Então, você para poder controlá-lo, né? Já um Airbus não tem esse sistema. O Airbus a gente chama de side stick. É como se fosse um joystick de um videogame. Então, o piloto que está no banco da esquerda, na ponta da esquerda, o comandante, ele tem lá um side stick do lado dele. O primeiro oficial do lado direito, tem lá do lado dele também lá. Então, igual carrinho de autoescola, né? Exatamente. Tem pedal para todo mundo. Então você controla ali. Que né? coisa. Então, vai começar por ali, né? É interessante. E não tem briga dentro da cabine? Tipo, não, faz isso, não, eu vou fazer isso. Mas aí entra a hierarquia, né? Hierarquia, né? Então, na aviação comercial, nós temos a função do comandante e do primeiro oficial. Mas, em voo, isso pode ser trocado. Então, a gente chama de o piloto que está voando, né? E o piloto que gerencia, que é o que fica auxiliando. Então, existem situações, ou você alternando, né? Você vai alternar, às vezes, uma etapa no São Paulo, Salvador. Quem vai fazer essa etapa vai ser o comandante. Ele vai ser o comandante, ele vai decolar, ele vai pousar. Tá? Na etapa de Salvador para São Paulo, ao contrário, de repente, nessa situação, o primeiro oficial, ou copiloto, é ele que vai estar voando, ele vai decolar, ele vai pousar. Mas isso é combinado pela equipe ou pela empresa? Não, pela equipe. Né? Então, fica decidido, eu vou pousar em Congonhas, em Guarulhos, e você vai pousar em Salvador. Então, nessa situação, onde o primeiro oficial ele vai estar decolando e pousando, ele é o comandante, ele vai ser o seu auxiliar. É o comandante que vai fazer, falar do rádio, cuidar de navegação. Então, o primeiro oficial vai pedir
pro comandante, o comandante vai fazer as vai Então as não ações. existe aquele ego aflorado, não, o comandante é que sou eu, Não. acabou. Não, isso aí já existiu no passado, né? Que o comandante ele era o semideus. Hoje não, hoje existe muita Um bom senso. um bom senso, muita interatividade entre os dois pilotos e também entre E você sempre voa com a mesma tripulação. equipe? Não. Isso é bom ou ruim? Eu acho que é bom. Eu acho que é bom porque é uma forma de você analisar, ver o comportamento de cada um no seu trato. Mas, basicamente, todos são treinados para fazer a mesma função. Coisa. Então, mas é gostoso. Mas eu acho que não fica com aquela liberdade, né, que você tem com... E, às vezes, isso pode ser até um pouco mais... você quer perigoso, ser gentil. Perigoso, né? Porque se você tentar misturar as coisas de amizade com o profissionalismo, isso acaba atrapalhando o seu trabalho, né? Você tem que saber separar as coisas, né? Você está trabalhando, então a minha função é essa, a sua função é aquela, tá? A gente saiu do pouso, pousamos, vamos descansar, vamos jantar junto, vamos conversar, conversa fora, tal. Isso tanto com os pilotos como os comissários de voo também, né? A mesma coisa, né? Mas cada um tem que saber a sua função. Então é como se fosse uma hierarquia. É meio militar. Para ter uma organização. Não, mas tem que ser. Você já imaginou? Porque não pode ter erro. Se não tiver erro, acaba tudo, cai. Você imaginou? Vamos supor, por algum motivo, o avião ele vai tentar decolar e ele rejeitou a decolagem por alguma razão. Você já imaginou lá atrás, nas comissárias? Olha, eu estou aqui na porta da direita aqui, quero cuidar da porta da esquerda. Outra, não, eu cuido das portas, quem cuida da porta da esquerda sou eu, né? Não, você vai cuidar do passageiro. Sim, entendeu? Vira uma bagunça. Então, tem que ter uma certa ordem, né, no avião, senão não dá certo, né? O respeito é sempre o mesmo. Respeito é o mesmo, né? Porque eu digo que mudou bastante. Antigamente, o comandante dava a última palavra e acabou, é isso mesmo, né? Ele está sempre certo. Hoje em dia não, hoje em dia ele vai ouvir o copiloto, o primeiro oficial, né? Ele vai analisar se aquela proposta é viável ou não, ele vai ver, depende da situação, ele vai ouvir. No caso de um passageiro que está com mau comportamento, ele vai ouvir o comissário de voo para saber o que ela acha daquela situação, o que pode ser feito para tentar contornar aquele momento. E até para estar amparado também, se der algum problema e tal, né? Foi um comum acordo, o né? comissário de voo, né? Ele antes dele servir o seu lanchinho, servir a sua refeição, daquele seu sorriso, ele é um técnico de segurança. Ele está ali, não é só aquilo ali, é uma cortesia. Ele está ali como segurança, né? Se você estiver passando mal, ele está ali para resguardar a sua segurança, a sua vida, a sua integridade, né? Se houver uma anormalidade... A gente acha que é garçom, né, cara? Pois é. Né? Mas então, isso aí é falta de informação. É falta de informação. Porque você entra no avião, você quer saber o seguinte, cadê a moça, que hora que vem meu lanchinho? Tipo, eu tô no restaurante, e não é assim. Exatamente, né? E desde a hora que o passageiro embarcou até a hora que o passageiro desembarcou, né? Tem um momento que o comissário não pode atender o passageiro porque ele está com uma posição estratégica para uma eventualidade de se tiver que sair rapidamente do avião. Caramba. Tem tudo isso aí. São coisas que não vê. Né? Não tem a ideia, né? Não. Que coisa. É legal. Puxa vida. Olha, que papo bacana, viu? Olha, André. Eu acho que prazer. Muito enriquecedor para todo mundo que está nos assistindo aqui, porque são coisas que a gente não imagina, claro, não tem ideia. E você também é um paizão realizado, né? O filhão é piloto, a filha está na Europa. Eu tive esse prazer, né, de ter essa oportunidade de poder levar minha filha para a Europa. E ela está onde, Ana Paula? Hoje ela mora em Amsterdã. Olha que legal. Já está na Europa indo para 4 anos, talvez. Não volta mais, né? Eu acho que não, né? A área dela é o mais... O que ela faz lá? Ela trabalha com a área de designer, né? Design gráfico. Então, as melhores empresas
nesse setor, eles estão na Europa, né? Caramba. Então ela gosta por lá e ela gosta muito de viajar também. E o Carlinho, aquele menininho que tocava bateria, tá pilotando avião também agora. Ele tá no curso, né? Puta tá no curso merda. ainda. Mas já voa. Já voa, já. Que já coisa. fez vozinho já, umas 2, 3 horas. Quantas horas de voo ele já tem? Não, é muito pouco ainda. É. Ele tá bem no comecinho ainda, ele tá começando ainda, né? Mas porque não é fácil, porque você tem que estudar para fazer provas, né? Então tem que passar nas provas para depois dar continuidade ao curso e vai acumulando as horas também, né? Que coisa. Mas ele tá indo bem também, né? É uma grata surpresa. Claro, claro. Claro. Surpresa, Nossa, né? um baita orgulho dos dois, né? Eu fiquei impressionado com a dedicação dele na área da aviação. Ele era meio desligadão na escola, tal, mas ele se dedicou mais à aviação. Eu tô a veia que ele... Poxa... Tá um negócio, né? Você falou da minha filha também. Realmente é um orgulho ver a sua cria. Ela está começando a gente vive para isso, né? Vive para isso. Pelo amor Nós também de já Deus. fomos filhos um dia. Então. É a mesma pelo coisa, amor né? De Deus. É muito orgulhoso. É muito bom. Legal. Então, meu amigo e comandante Carlos Alberto, deixa o seu recado final aí para todo mundo que está nos assistindo, algum recado, alguma rede social, algum telefone, alguma propaganda. Fala o que você quiser, da forma que você quiser. Eu acho o seguinte, se eu olhar a minha carreira, né, o que eu posso dizer é que nunca desista dos seus sonhos. Nunca, nunca. Por mais você vai ter muitas pessoas que vão estar no seu caminho tentando desmotivar, tá? É isso que é o meu recado. Nunca desista dos seus sonhos, né? Não é ser piloto de avião, você quer ser taxista, que seja, você vai querer ser assessorista, que seja, mas tem que ser feliz, né? Não pense, eu vou querer ser médico porque eu vou ganhar muito dinheiro. Você pode ganhar dinheiro, mas você pode acabar sendo uma pessoa frustrada no futuro, tá? Então, nunca desista dos seus sonhos, por mais absurdos que possam ser, tá? Sempre acredite. Esse que é o recado. Tá bom? Pessoal, até a próxima.